preparado para o melhor vídeo de fundo imobiliário que você já viu nessa internet? Tá preparado? Eu vou te ensinar como que você vai montar uma carteira com R$1.000. Ainda vou te dar exemplos. E aí, meu parceiro, eu vou construir esse vídeo em escadinhas. Primeira coisa, eu preciso te dar motivos para você investir em fundos imobiliários, certo? Se você não tiver motivo para investir em fundo imobiliário, para que você vai investir? Não, para que eu vou investir nisso se isso aqui é melhor? Primeiro, eu tenho que te mostrar por que dentro da sua carteira tem que ter fundos imobiliários. Segunda coisa que a gente vai fazer é como que eu, Leonardo, divido a minha carteira de fundos imobiliários, como que eu ensino dentro do método 2 em 1, como que eu coloco e balanceio o meu método de alocação dentro da carteira. E terceiro, qual o percentual de cada setor você deveria ter na sua carteira? Pelo menos é o que eu penso, é o que eu tenho na minha carteira, e que eu quero deixar bem claro aqui, desde o começo, é que isso aqui não é recomendação de compra, isso aqui não é recomendação para você vender o que você tem, porque agora você acha que você fez alguma merdinha aí, tá? É lógico que esse vídeo aqui é para te fornecer conhecimento, e através do conhecimento que você adquirir aqui, somado ao conhecimento que você adquire em qualquer outro tipo de canal de informação, você consiga tomar a sua decisão. Não estou aqui para te dar o peixe, eu tô aqui para te ensinar a pescar. Eu usava muito esse ditado, né? E eu falava, eu não tô aqui pra te dar o peixe, mas sim pra te entregar a vara. E aí a gente falou, pô, esse negócio tá ficando meio estranho aí, rapaz. É pra te ensinar a pescar, esquece a vara, vai ser de rede o negócio. Então vamos lá, vou te mostrar alguns gráficos aqui pra te mostrar o quanto que o investimento imobiliário, ele é vantajoso. Isso não tem como você discutir contra isso, por mais que você goste de ação, meu parceiro, por mais que você goste de ação. A gente aqui não tá num fã clube, eu não tô aqui para poder defender o ativo que eu mais gosto. Não, eu tô aqui para defender o meu dinheiro. Eu quero colocar o meu dinheiro onde ele vai ser mais eficientemente multiplicado, tá? Então, quando eu olho historicamente, quando eu olho pro retrovisor do meu carro para ver o que aconteceu para trás, para ver se tá bom para mim ir para frente, olha só o que aconteceu. Eu peguei esses dois gráficos aqui, um dos Estados Unidos e um do próprio Brasil, né? Olha só, nos Estados Unidos saiu um artigo que o título foi assim, ó, muito forte para ignorar. Olha que loucura, muito forte para você ignorar isso. Quando a gente olha aqui, a média dos rates, que é esse FTS na rate ali, você vê o quanto que os rates são os primos dos fundos imobiliários, desempenharam frente à média da Bolsa Americana, que é o SP500. O SP500 é um outro índice que mede ali desempenho das 502 melhores empresas mais negociadas ali na Bolsa Americana. E você consegue perceber que os rates desempenharam extremamente bem frente ao SP500, que já humilhou, amassou a renda fixa, né? Então o SP500 está aqui, a renda fixa tá aqui e os rates vieram e meteram uma pesada no meio do peito do SP500 e ficou bem aqui. Então, historicamente, esse aqui é um estudo até 2016, do dia que eu nasci, ó, no ano que eu nasci até 2016, e lógico, a gente tem que olhar isso aqui pra frente também. Ah, Léo, mas isso aí aconteceu só lá nos Estados Unidos, que teve a bolha imobiliária aqui em 2008, né? Inclusive, você consegue ver aqui que caiu pra caramba o gráfico em 2008, mesmo assim conseguiu recuperar e suplantar o teto aqui 4 anos depois, né? Mas perceba, isso aqui não aconteceu só nos Estados Unidos, isso aqui não aconteceu só no Brasil também, como eu vou te mostrar agora. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é a média do rendimento comparado entre o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários no Brasil. Hoje o IFIX é uma carteira simulatória de fundos imobiliários que contém 71 fundos imobiliários, comparados com o IDIV e do IBOV. O que é o IBOV? O IBOV é a média da Bolsa Brasileira, tem 92 ativos, e o IDIV é a média das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. Então, quando você olha para o IBOV como um todo, a média de rendimento dele ficou aqui, em torno de 4,2%. Essa é a média de rendimento da Bolsa Brasileira. Quando a gente olha para o IDIV, que é a média das empresas que mais pagam dividendos, já subiu pra caramba, ficou lá em torno do 7. E quando a gente olha o IFIX, a média ficou aqui próximo do 8. Então, sim, o IFIX bateu no IDIV e bateu no IBOV. Se a gente levar em consideração de setembro de 2012 até junho de 2022. Não é, deixando bem claro, não estou defendendo que os fundos imobiliários têm que ser o único ativo na sua carteira. A gente vai até confrontar essa ideia sua também. Se você gosta de só investir em fundo imobiliário, também não tá certo. E você que participa aí do fã clube, né, que inclusive demoniza os fundos imobiliários, tá errado. Historicamente, a gente viu que isso não se comprova. Cada tipo de ativo tem uma função na sua carteira e os fundos imobiliários cumprem a função que eles estão devidos a cumprir muito bem. Então, o primeiro ponto aqui que é para te despertar o interesse, essa primeira parte do vídeo é para te despertar o interesse em prestar atenção até o final do vídeo, pra você entender que os fundos imobiliários, sim, são vantajosos pra caramba, entregam muito rendimento, inclusive mais do que a média das ações. Eu te mostrei em dados históricos não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, que superou a média. Mas não só isso.
A gente compara dentro dos fundos imobiliários esse negócio chamado spread com a NTNB, ou então com o IMAB 5. O que é esse negócio? Esse spread, essa diferença, qual que é o spread entre 15 e 10, Léo? Só pra você entender o que é spread, é 5. Então a diferença, spread é a diferença, tá? Quando a gente vai investir em fundos imobiliários, a gente tem que fazer um spread com benchmark. Inclusive, gravei um vídeo excepcional, sério. Se você assiste os últimos 10 vídeos do canal, eu tenho certeza que você vai adquirir um conhecimento absurdo. Eu gravei um vídeo recentemente no canal ensinando como que você calcula se a sua rentabilidade tá boa ou não. Como você calcula sua rentabilidade quando você chegar nesse resultado, se ela está boa ou não. Eu te ensinei a comparar com um benchmark. E quando a gente tem um benchmark para comparar, a gente tem ideia se a rentabilidade está boa ou não. É a mesma coisa, esse gráfico aqui tá te mostrando. A gente está comparando o dividendo yield ponderado do IFIX, ou seja, a média do dividendo dos fundos imobiliários, com o benchmark da renda fixa. Um benchmark da renda fixa, beleza? E aqui você consegue perceber que desde 2011, que foi mais ou menos ali quando os fundos imobiliários surgiram, né? Tem alguns que surgiram em 2010, ficou público mesmo ali a partir de 2014, que aí já tinha mais números de fundos imobiliários, era mais público, né? Antes era muito mais privado, enfim. Mas a gente pega ali desde o início até 2017, você consegue perceber que em 2017 o spread estava de 2%. Ou seja, a vantagem de você investir em fundos imobiliários, ao invés de investir na renda fixa, era uma rentabilidade acima de 2%. Por que, Léo, que tem que ter essa rentabilidade a mais? Porque eu te ensinei lá na aula de benchmark, depois você tem que assistir ela, que o benchmark na renda fixa a gente não corre risco. Então, para eu investir em outro ativo que me ofereça mais risco do que a própria renda fixa, eu tenho que ter um prêmio. E esse prêmio é aqui chamado de spread. Então, o prêmio em 2017 estava de 2%. E o spread médio, o prêmio médio para você investir nos fundos imobiliários, diferente da renda fixa, é de 3,2%. Isso é o médio entre fundos imobiliários e renda fixa. Só que percebe como que isso foi evoluindo? Dá uma olhada nessa outra imagem aqui, que ficou um pouquinho mais feinha, né? A resolução tá menor aqui, tá pior. Você consegue ver aqui que o prêmio médio de 2011, 2012 era 2, aí depois aquela média lá que eu mostrei pra vocês, 3,74, aí depois desceu pra 2 de novo, depois subiu pra 3,74, e aqui o que a gente esperava era que voltasse pra 2, mas não. Em 2021, olha só o spread, aumentou pra 3,83, pra 3,83. E quando a gente vai calcular esse negócio hoje, olha só, eu tô pegando aqui o dividendo yield ponderado do IFIX. Então tem todos os fundos imobiliários aqui que compõem o IFIX. E aqui embaixo você consegue perceber que tem aqui, ó, yield de distribuição dos últimos 12 meses. A média do yield aqui dos últimos 12 meses, ó, 10,93. 10,93. Então grava aí esse número. E quando eu vou aqui para o Tesouro Direto, se a gente fosse comparar com o IMAB 5, né? Vou pegar aqui o IPCA 2035, a gente tira o IPCA, vê essa taxa aqui e o prêmio total que tem acima é justamente o spread. Então perceba que a rentabilidade aqui está de 6,8, enquanto o prêmio, o dividendo yield médio ponderado do IFIX está de 10. Eu até esqueci aqui, vamos voltar lá para ver, né? Eu falei para você lembrar e eu mesmo esqueci. Tá de 10,93. Então tá lá, ó, 10,93. Qual que tá o spread médio? Vou fazer uma conta de padaria aqui só para ficar mais fácil o entendimento seu, tá? 10,93 menos 6,08. Olha o spread, subiu para 4,85. Tá mais vantajoso do que a média mais alta histórica. Ou seja, o que o mercado tá gritando para você? Caramba, Léo, os fundos imobiliários estão pagando muito mais do que a média. Caramba, Léo, a renda fixa tá pagando muito menos, o spread tá mais alto. Ou os fundos imobiliários estão muito descontados, ou realmente eles aumentaram muito a sua receita e o seu potencial de distribuição. Ou seja, faz sentido investir em fundos imobiliários no momento atual. Entendeu essa primeira parte? Se você tiver entendido essa primeira parte, cara, já deixa um like aí no vídeo, já se inscreve no canal, porque você sempre vai aprender mais e mais e mais de forma profunda e complexa aqui. Porque eu não quero te dar só a minha opinião, eu quero te mostrar com base a dados teóricos, te mostrar fato aqui, sentar martelado na sua cabeça até você aprender de uma vez por todas, beleza? Bora passar para a segunda parte do vídeo? Então toma seu cafezinho aí, estrala seu pescocinho. Segunda parte do vídeo, como eu divido a minha carteira de fundos imobiliários, como eu acho que você deveria dividir, já que os meus alunos do Método 2 de 1 dividem a carteira deles mais ou menos assim, né? Lógico que eu preciso de umas 2, 4, 5 horas para te explicar isso aqui, mas vou tentar resumir o máximo aqui nesse vídeo, beleza? Olha só, existe um estudo muito bravo de várias carteiras que tá até aqui na minha área de trabalho. Esse estudo aqui fez uma análise
de mais de 3.600 carteiras. Vou deixar aqui, ó, dá o print aí pra você ver qual é esse estudo. Eu destrincho esse estudo aqui dentro do método 2 em 1, dentro da geração de dividendos. Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é um gráfico básico daqui desse estudo, que é provando pra você que o risco de diversificação, o risco não sistêmico, ele diminui drasticamente quando você coloca de 10 a 15 fundos imobiliários dentro da sua carteira. Tá aqui o gráfico, o editor vai deixar aí, beleza? Olha só, isso nos mostra por estatística, por fatos, que a média que você tem que tentar alcançar era de 10 a 15 fundos. Léo, posso ter menos? Claro que pode. Léo, posso ter mais? Claro que pode, a carteira é sua, você faz o que você quiser da sua carteira. Mas estatisticamente já está comprovado, com base em grandes estudos, que de 10 a 15 fundos imobiliários você tem a diversificação ideal sem baixar muito sua rentabilidade. Se você tiver demais, você vai pulverizar seu patrimônio, você vai ter menos risco, só que o risco não vai cair tanto quanto a sua rentabilidade vai cair. Porque você concorda que dentre 100 fundos, 10 são melhores? Pois é, dentre esses 10 fundos, 3 são melhores. Então isso justifica eu ter menos do que 10, Léo. Sim, justifica você ter menos do que 10. A sua rentabilidade vai subir, só que o risco sobe pra caramba também. E a gente quer uma carteira que a gente consiga balancear o risco com o rendimento. Do que adianta você ter um fundo imobiliário que rende 13%, mas o risco dele é, vou colocar aqui em pontos só para ficar didático, 90 pontos de risco. E se você tem um outro fundo imobiliário que rende 12,5, só que o risco é de 10 pontos. Pô, não faz muito mais sentido eu abrir mão de 0,5% ao ano, que vai dar aí merrequinha por mês, para eu conseguir diminuir o risco da minha carteira consideravelmente? É exatamente isso. Então, o primeiro ensinamento da segunda parte do vídeo é: quantos fundos imobiliários eu tenho que ter? Você já sabe a resposta agora, de 10 a 15 fundos. Léo, se eu tiver muita oportunidade para colocar um a mais? Claro, claro, claro. Sem, a gente tem que ter bom senso, tá? E como que eu vou dividir essa carteira? Agora você se prepara, que vem ensinamento porreta. A sua carteira de fundos imobiliários, ela compõe essa letrinha aqui do Kraken, tá? O Kraken é a minha metodologia de investimento. Aqui a gente compõe a nossa carteira como um todo. Eu já mostrei para você várias vezes que o método de alocação é bem mais importante que o stock picking. O método 2 em 1, ele compõe essa parte aqui, ó, o R do Kraken, tá? Que é o R de quê? De rates. Os primos dos fundos imobiliários, né? Peguei uma licença poética ali, porque o F não ia ficar bonito, né? Então, Kraken. Beleza. Aqui, então, os rates, eles representam 25% da carteira. A gente vai até comentar depois para quem quer ter aí, por exemplo, 100% da sua carteira em fundos imobiliários. A gente já comenta sobre isso. Desses 25% da carteira, a gente cria uma subcarteira. Vamos lá, ó. Criamos aqui, então, uma subcarteira dentro desses 25%. Como que a gente vai distribuir essa carteira? Olha só. Essa carteira, olha só, a gente divide ela da seguinte forma. Presta atenção, ó. 50% vai ser em fundos de oportunidade, 20% vai ser em fundos de risco e 30% vai ser em fundo de ancoragem, tá? Não vou conseguir te explicar nesse vídeo o que é cada um desses, senão o vídeo duraria 3 horas, não é essa a intenção do vídeo, mas eu vou te dar na terceira parte do vídeo aqui uma composição de uma carteira, como que ela ficaria obedecendo todos esses critérios aqui, tá? 20% então, só para consolidar aqui, seria risco. Ancoragem, já expliquei aqui no canal, foi um termo criado aí por mim para definir alguns fundos imobiliários que se enquadram neste requisito de ancoragem. Vou deixar um vídeo aqui para você assistir. Esse vídeo tá explicando tintim por tintim o que é um fundo imobiliário de ancoragem. E os 50% aqui então será de oportunidade, tá? Então assim a gente divide a nossa carteira de fundos imobiliários e lógico que também tem uma divisão entre tijolo e papel. Também já expliquei um vídeo, também já tem um vídeo. Tá vendo o quanto de vídeo que tem aqui, cara? Você não deixou o like, não se inscreveu ainda, porque você tá vacilando, né? Tá vacilando. A gente divide o percentual da nossa carteira de fundos imobiliários entre tijolo e papel dependendo do cenário macroeconômico. No momento atual, o ideal é você ter ali entre 20 a 30% de papel, máximo 30%, e o restante de tijolo. Então ficaria aqui de 80 a 70%, né? No caso aqui é o contrário, né? De 70 a 80% de tijolo. Por que, Léo? Porque isso aqui depende da taxa Selic. Quanto mais alta a taxa Selic, mais propensão tem dos fundos de tijolos estarem descontados e com tendência à valorização. Paga menos yield, mas vai valorizar. O contrário é verdadeiro para os papéis. Quando a taxa Selic está muito alta, os papéis já estão pagando muito bem e a tendência é desvalorização, já que com a taxa caindo eles vão pagar menos dividendos, tá? Por isso que a gente organiza a nossa carteira dessa forma no momento atual. No momento atual, isso vai mudar. Por isso que o importante é você aprender o motivo disso e não quanto
quanto é que a gente está balanceando neste momento. E se você quiser, lógico, ó, presta atenção, se você quiser aprender muito mais do que só isso aqui que eu tô te ensinando, porque aqui eu já tô te dando, né, a faca, o queijo e a goiabada na mão, né? A faca, o queijo e a goiabada na mão, a faca afiada pra você não dar desculpa que você não consegue cortar o queijo. Tô te entregando tudo nesse vídeo. Mas se você quiser aprender um pouco mais sobre como é composto o Kraken, sobre como a gente balanceia a nossa carteira como um todo, sobre como você vai construir um plano junto comigo, eu e você juntos, no dia 25, 26 e 27 de junho agora, eu vou fazer uma imersão chamada Imersão Liberdade com Dividendos, onde eu vou te ensinar a dobrar a sua renda passiva. Isso mesmo, com fundos imobiliários, com ações, toda essa imersão será gratuita. A única coisa que você tem que fazer, pelo amor de Deus, né, além de deixar o like no vídeo, né, é clicar aqui no link embaixo para você entrar num grupo do WhatsApp, porque lá eu vou mandar todos os avisos e essas aulas serão resumidas em um PDF com um passo a passo que você pode aplicar, e aí só vai receber esse PDF quem tiver lá nesse grupo, né? Porque não tem como eu te mandar o PDF de outro jeito, tem que estar lá no grupo. Então, se você quiser realmente, tiver sede de conhecimento, eu te prometo, olha, olhando nos seus olhos aqui, ó, eu te prometo que será a melhor imersão da sua vida. Você vai falar, caramba, o Léo realmente é diferenciado. O Léo é realmente... essa que é a minha intenção. Beleza? Então clica aí no link pra você se inscrever. Dia 25, 26, 27. Eu te espero pra você aprender pra caramba sobre o Kraken, sobre como você vai multiplicar e exponencializar seu resultado dentro da Bolsa de Valores, beleza? Então, sabendo do segundo passo, como que a gente divide a nossa carteira, só fazendo um resuminho aqui, 10 a 15 fundos imobiliários, de 20 a 30% de papel, de 70 a 80% de tijolo e dividindo a nossa carteira em 20% de risco, 30% de ancoragem e 50% de oportunidade. Agora a gente vai para como que eu deveria diversificar através de setores os meus fundos imobiliários. Porque fundo imobiliário, você tem tanto dívida quanto o tijolo, e dentro dos tijolos você tem um monte de coisa, né? Você pode comprar aí um fundo imobiliário que tem galpão logístico, você pode comprar fundo imobiliário que tem cemitério, sabia que tem fundo imobiliário de cemitério? Só você digitar aí no Google, CARE11, fundo imobiliário de cemitério, de universidade, de renda urbana, de shoppings, de lajes comerciais, tem fundo imobiliário de tudo. E a vantagem do fundo imobiliário para com a comparação com os imóveis físicos, né? Esses imóveis residenciais, cara, chega a ser desonesto a gente fazer essa comparação. Chega a ser desonesto. Se você entrar aí na tabela FIP e ver a média dos aluguéis das salas residenciais, dos imóveis residenciais e até salas comerciais, né? Você vai ver que gira em torno de 0,3% a 0,5% ao mês, o que dá um total de 4% a 6% ao ano de rendimento. E eu já te mostrei aqui qual que é o dividendo yield ponderado dos fundos imobiliários neste ano, tá? De 10,93%. Só aí já não tem como mais os imóveis físicos concorrer com os fundos imobiliários, né? Mas além disso, os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda e os de 4% a 6% que você recebe ali no imóvel físico, você ainda tem que pagar 27,5% de imposto de renda se você recebe na pessoa física. Se você recebe numa pessoa jurídica, você ainda vai ter que pagar pelo menos 16% ali de imposto sobre isso. Além disso, você vai ter que pagar IPTU, condomínio, tem a canseira de inquilino, tem o problema de que se você perder o inquilino sair, você vai ficar com a vacância de 100%, ou seja, você vai parar de receber seu aluguel como um todo. Dentro dos fundos imobiliários, isso não vai acontecer. Por quê? Porque imagina só, você comprou aí o HGLG, tem 90 inquilinos. Se um inquilino sair, isso representa muito pouco na receita total do fundo. Então você não vai sentir tudo isso. Você não vai deixar de receber de R$1.000 de aluguel para R$0 de aluguel de uma vez. Não, vai reduzir de 1.000 para 990, por exemplo, né? O KNRI que tem 95 inquilinos, se sair um, acontece. Agora, se você compra o seu imóvel ali e sai um inquilino, você vai ficar sem renda, vai ter que pagar os custos ali, né? Condomínio, IPTU, tudo, e pode ser que demore muito a alugar. Outra vantagem dos fundos imobiliários, que essa aqui, na minha opinião, é esmagadora. Porque rentabilidade é uma vantagem esmagadora, mas tem gente que é bobo, né? Agora, a parte de acessibilidade não tem como a gente discutir. Talvez essa seja a maior vantagem dos fundos imobiliários. Você comprar uma casa, ou você tem que financiar e pagar 3 vezes o valor da casa, ou você tem que gastar ali 100, 200, 300 mil reais, né? 300 mil reais pra você conseguir alugar ali a R$1.000 a casa, né? Nos fundos imobiliários, com 10 reais, cara. Com 10 reais, você consegue comprar um fundo imobiliário. Então, tornou-se acessível o investimento imobiliário, que é tão vantajoso. Eu já te mostrei na primeira parte do vídeo quanto é vantajoso os investimentos imobiliários. Você agora com 10 reais, você consegue investir. Não tem mais aquela desculpa de, eu vou gastar todo o meu dinheiro porque com 50 reais eu não consigo fazer nenhum investimento que vale a pena. Não, você está enganado. Tem muitos investimentos que valem a pena. Inclusive, vou construir com vocês aqui uma carteira de R$1.000, dividindo bem certinho aqui nos setores para você ter ideia de como que funciona uma carteira, como que eu montaria
montaria uma carteira, tá? Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, nem de perto eu quero que você compre esses fundos imobiliários agora, depois que você terminar de assistir este vídeo, mas é para tentar deixar o vídeo mais completo possível, tá? Então, de novo, o editor vai colocar aí, ó, não é recomendação de compra, pelo amor de Deus. Então, respeitando todos aqueles critérios que a gente falou no passo 1, de 10 a 15 fundos imobiliários, 30, 20, 50%, 30% de papel, 70% de tijolo, eu montei uma carteira aqui com R$1.000 aplicados, tá? Essa carteira vai ter 10 ativos e olha só, a gente vai ter 30% de papel. Os fundos imobiliários de papéis aqui que eu escolhi foi o CPTS 11, o PORD 11 e o KNCR 11, é um fundo de ancoragem de papel. O PORD e o CPTS é um fundo de oportunidade de papel. E dos fundos de tijolo, que corresponde a 70% da carteira, eu dividi assim, ó, HGLG, que é um fundo de logística, e o XPLG, fundo de logística também, para compor a parte de ancoragem do fundo. E aí a gente finaliza ali 30% da carteira de ancoragem. Aí eu escolhi o New L, que é um fundo de logística, mas ele é de risco, para compor ali uma parte dos 20% de risco. Depois a gente coloca o HSML para ter 10% da nossa carteira de shopping. Depois eu coloquei RZTR, que é um fundo do agronegócio, para você conseguir ficar exposto também a um setor que é gigantesco no Brasil. Coloquei renda urbana e coloquei também lajes comerciais. Então como ficou a nossa carteira? Ficou 70% de tijolo, esse 70% de tijolo ficou dividido em 30% logística, 10% agro, 10% renda urbana, 10% laje corporativa, 10% shopping e depois ficou 30% de papel. Cara, não existe um vídeo mais completo que esse. Inclusive, se existir, eu quero que você deixe o link dele aqui embaixo nos comentários, porque eu quero assistir. Eu quero assistir para depois gravar um vídeo ainda mais completo. E a minha intenção aqui no YouTube é justamente entregar o melhor canal que você vai ter e que você vai conseguir bater no peito e falar, pô, Geração de Dividendos é o melhor canal mesmo. O melhor canal, não tem jeito, não tem como concorrer com ele. Por isso que os vídeos são aí de 20, de 30, de 40 minutos, porque a minha intenção é te passar o máximo aí no único vídeo mesmo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha literalmente prestar atenção nos 3 passos, porque se você prestou atenção nesses 3 passos, você só vai ficar a mais um passo de montar sua carteira de fundos imobiliários. Você não vai só copiar isso aqui, você tem que ler o RI. O que a gente fez aqui, o que eu te ensinei, foi só composição. Nem te ensinei ainda como que você calcula a parte quantitativa para definir os fundos imobiliários e nem te ensinei também como que funciona a parte qualitativa. Então, se você quiser aprender primeiramente a parte quantitativa, eu vou ensinar lá na imersão. Então, eu vou te ensinar a olhar os 400 fundos imobiliários que existem na bolsa, como que você vai triar para poder ficar ali 20, 30 fundos imobiliários apenas, os 30 melhores, e aí você consegue partir para a análise qualitativa. Eu tenho certeza que você vai aprender pra caramba nessa imersão, então se eu fosse você de coração, de verdade, não ficaria de fora. Vou dar 320% para ser as melhores aulas ao vivo que você já teve, beleza? É tudo gratuito, é só clicar no link aqui para poder entrar no grupo do WhatsApp, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo, fica com Deus, é nóis!